Eu quero mais da presença de Deus, e você? Mas hoje eu estou tão pensativo a respeito das nossas vidas, porque hoje, eu sempre falava, de vez em quando na igreja, né, que tem 5 homens vivos, que são os homens que eu mais admiro, os vivos na terra, não é? E um desses 5 homens morreu hoje, e o seu nome era Reinhard Bonk. E Reinhard Bonk era um homem que sentiu esse chamado de se tornar um missionário, e ele se tornou um missionário. E nos primeiros anos do ministério dele, ele foi muito infeliz, infrutífero, ele não via as coisas acontecendo, ele não via pessoas se convertendo, ele realmente não estava, assim, vendo o ministério dele ir para frente, mas ele persistiu, fala comigo, perseverança. Ele perseverou. Aquele homem foi um dos homens da história da humanidade que mais impactou o planeta Terra com o Evangelho. O ministério que ele começou na África, Christ for All Nations, ele deixou 78 milhões de salvos na África. Você sabe o que são 78 milhões? Através do ministério de um homem. Você sabe que mais do que 1/3 da população do Brasil foi salva através daquele homem. Eu já fui muito impactado com as histórias dele, mas eu me lembro de uma história que ele contou, de que um dia ele estava saindo do escritório dele lá na África, e ele estava precisando de fazer algumas coisas, e ele precisava de $1. E ele não tinha $1 aquele dia. E então, ele disse que saiu triste do escritório, e ele estava andando no meio da rua, e ele falando, Senhor, eu estou te servindo, eu não tenho $1 para te servir, não é para mim, é para fazer as coisas do ministério. E ele disse que ele ouviu Deus falando com ele em voz audível assim, você quer $1 milhão? Irmãos, e ele conta que instantaneamente, ele nem pensou, foi algo muito natural. Quando Deus falou, você quer $1 milhão, ele estava no meio da rua, estava cheio de gente em volta dele. E quando Deus falou, você quer $1 milhão, ele disse que instantaneamente, ele caiu de joelhos assim e falou, Deus, eu não quero $1 milhão, eu quero 1 milhão de almas. Ele falou aquilo chorando, porque ele tinha ouvido a voz de Deus. Hoje esse homem partiu para o Senhor. O galardão dele vai ser grande. Grande. Mas enquanto ele partiu, o ministério dele continua frutificando. E milhões de pessoas em volta do mundo estão adorando a Deus por causa da vida daquele homem que não enterrou os seus sonhos, mas deixou o sonho que Deus plantou no coração dele florescer. Hoje eu vou continuar falando com você sobre o que eu comecei há 2 semanas atrás, sobre os sonhos, a linguagem de Deus. Os sonhos são a linguagem de Deus, amém? Hoje você vai sentir a falta de muitos irmãos aqui, porque nós temos em torno de 150 irmãos no encontro com Deus agora. Estão pegando fogo lá. Amanhã eles vão chegar aqui, tacar fogo na gente, é ou não é? Eu estava lá, fui para lá ontem, fiquei lá hoje até mais ou menos 12:30, por aí, né? Estive com eles lá e Deus está fazendo grandes coisas lá, amém? Mas, então quando eu ministrei aqui há 2 semanas atrás sobre sonhos, a linguagem de Deus, eu dei o exemplo de Davi, você lembra? Davi era um sonhador e eu usei o exemplo da música para mostrar como que os sonhos de Deus podem se desenvolver na vida de uma pessoa, né? Nós fizemos uma musiquinha bem simples com 3 notas aqui, você lembra? Parará. Lembra daquilo? Ficou uma bagunça santa. E Davi, então, era esse sonhador que tocava a harpa lá para as ovelhas, para alguns amigos. E Deus usou Davi de tal forma, o sonho de Davi floresceu de tal forma, que ele se tornou o rei de Israel. E aquele pequeno tocador de harpa viu o sonho dele se realizar.
e ele estabeleceu uma casa de louvor e adoração para Deus 24 horas por dia. Ele passou para o seu filho o projeto que estava no coração dele, seu filho estabeleceu então o templo, onde 4.000 cantores estavam cantando e adorando a Deus com instrumentos músicos que Davi tinha fabricado. Eu dei o exemplo aqui naquela semana do som da trombeta, do chofar, 120 sacerdotes tocando chofar em um único som. E a glória de Deus encheu o templo de tal forma que os sacerdotes não podiam ministrar, porque aquela fumaça, aquela nuvem da glória de Deus encheu o templo. O sonho de Davi se tornou algo tão grande que nós estamos aqui milhares de anos depois falando do grande sonho de Davi que se realizou. Mas eu tenho algumas perguntas para te fazer. Davi levantou aquele grande templo com música e adoração a Deus 24 horas, 4.000 cantores cantando. Você nunca viu uma banda com 4.000 cantores? Pois é, Davi montou uma. 4.000 cantores adorando a Deus. Mas eu te pergunto, como Davi foi treinado e conheceu o poder do louvor? Vou te lembrar algumas coisas então. Sabe como? Tocando para um endemoniado. Às vezes muita gente quer ter, um ministério de louvor bonitão como de Davi, mas quem quer tocar para um endemoniado? Quem queria um ministério desse? Vou te dar um ministério, irmão. Qual vai ser? Você vai tocar para o endemoniado. E quando estava lá Saul, possesso daquele espírito maligno, então eles chamavam Davi para tocar para aquele endemoniado. Um dia, Saul estava tão endemoniado que ele pegou a lança e jogou a lança em Davi. Davi se desviou. Saul tinha jogado com tanta força a lança que a lança cravou na parede. Quem quer um ministério desse? Tocar para um endemoniado. Teve um tempo na minha vida, irmãos, que o único lugar que eu podia ministrar louvor era em um culto que tinha lá na igreja do pastor Emílio, para uma multidão de 8 anciãos, bem anciãos, eles eram bem velhinhos, e eu era um adolescente, você sabe? Então, eles me chamaram para servir lá, e aí eu ia tocar. Eu não podia fazer nada moderno, eu tinha que tocar bem quadradinho, sabe? Tim, jack, jack, tim, jack, jack, tim. Não era o tipo de música que eu gostava, mas era a oportunidade que Deus me deu para servir, e Deus estava me treinando, me ensinando sobre o poder do louvor e da adoração, enquanto eu estava servindo naquele culto, com uma multidão de 8 senhores, que acontecia num horário nobre, às 3 da tarde. Deus estava me treinando. Como Davi foi treinado, como que ele conheceu o poder do louvor? Fala comigo, tocando para um endemoniado. Qual é a história mais conhecida de Davi? É a história de Davi e... Lógico, é a história de Davi e Golias. Todo mundo se lembra que Davi matou Golias. Agora, qual instrumento que Davi matou Golias? Com espada? Com a lança? Qual foi o instrumento que derrubou o gigante? Fala comigo assim, uma pedra e uma funda. Aquele instrumento que coloca a pedra lá naquele negocinho de couro e roda. Onde que Davi foi treinado? Com a funda. Como que ele foi treinado? Você sabe? Pastoreando as ovelhas do pai dele. Lá no campo. É lá que ele usava a funda para espantar os animais. Como que ele teve coragem para enfrentar Golias? Sabe como? Sendo treinado nas ovelhas, quando ele teve que enfrentar o urso que estava atacando o rebanho. Quando ele teve que enfrentar o leão que estava atacando o rebanho. Vocês estão me entendendo? Quando foi que Davi teve a oportunidade de ficar diante de Golias? Você sabe quando foi? A Bíblia diz que o pai de Davi falou com Davi, Davi, vai levar esses pães para os seus irmãos comer. E pega esses 10 queijos aqui, que Davi era mineiro, gostava de queijo. Pega esses 10 queijos aqui e leva para o comandante, que também era mineiro. E Davi foi levar aqueles pão e aqueles queijos.
E quando ele chegou lá, estava lá Golias enfrentando o povo. Bom, o que eu quero te falar com isso? Que a oportunidade de Davi ser treinado, a oportunidade de Davi ser capacitado para que os sonhos de Deus se realizassem na vida dele, todas essas oportunidades estavam no serviço. Fala comigo, serviço. Então, essa mensagem de hoje tem um subtítulo muito curioso, que é Serviço, o obstetra dos sonhos. Se você não é uma mulher, nunca teve filho, então você não pode não saber o que é obstetra. Eu vou te falar, obstetra é aquele médico que acompanha a mulher grávida e faz o parto. Esse é o obstetra. E deixa eu te explicar como é que funciona os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus só podem vir para fora. Você só pode dar a luz aos sonhos que Deus plantou dentro de você através do serviço. O serviço é o grande obstetra que vai tirar esses sonhos de dentro para fora de você. O serviço é a maneira que Deus vai usar para que os sonhos não fiquem apenas aí dentro de você. O serviço é o grande obstetra dos sonhos de Deus. A palavra obstetra vem dessa raiz de parteira, não é? É a mesma coisa, só que é mais chique, mais bonito. Então, é o sonho de Deus que está dentro de você. Ele pode nunca vir para fora. Ele pode morrer com você. Eu estava falando agora do Reinhard Bonk. Ele partiu para o Senhor hoje. Mas os sonhos que Deus plantou dentro dele estão frutificando e vão continuar frutificando, porque é assim que Deus faz. Mas quantas pessoas morreram e enterraram seus sonhos junto com elas? Quantas pessoas morreram cheias de sonhos que nunca se realizaram, sabe por quê? Porque não aprenderam a servir. E quem não serve, nunca poderá dar a luz ao sonho de Deus. Às vezes a gente pensa que o mandamento é só amar a Deus, mas isso não é assim. Vamos ler 2 textos aqui agora. O primeiro texto que eu quero ler com você é Êxodo 23, verso 25. Lê comigo aí, Êxodo 23, 25. Vamos ler? Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Fala comigo bem forte, servireis ao Senhor. Fala de novo, servireis ao Senhor. Servir, amado, é uma ordem. Tem gente que vive sofrendo, vive com problema, vive com dificuldade, porque ainda não aprendeu a servir. É o servir a Deus que trará chuva sobre as nossas sementes. Não adianta, amado, a gente ficar plantando, trabalhando, arando, plantando semente no solo. Se Deus não mandar a chuva, não nasce nada. Você está entendendo? É Deus que prospera os nossos caminhos. É Deus quem nos dá saúde, quem nos mantém saudável. É Deus que abençoa o nosso alimento e o nosso sustento. Agora, o que Ele nos pediu para que Ele abençoasse o nosso alimento, nosso sustento, nossa saúde? Fala comigo, servir. Servireis ao Senhor. Deuteronômio capítulo 11, versículo 13. Olha o que diz. Se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de servir de todo o vosso coração, de servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Às vezes as pessoas têm aquela impressão de que tudo que ela tem que fazer é amar a Deus. Repete comigo bem alto assim, não existe amor sem serviço. Fala de novo, não existe amor sem serviço. Você nunca pode amar a Deus sem servir a Deus. Nunca. Agora vamos ler esse versículo 13 e vamos continuar lendo o 14. Olha lá. Vamos ler? Se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus
e de o servir de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. O que o Senhor está falando? Vocês vão me servir e eu vou abençoar vocês. Agora, a palavra no hebraico aí, que foi traduzida como servir, é a palavra abad. E essa palavra abad significa trabalhar. Fala comigo, trabalhar, labutar, fazer trabalhos. Então eu quero te fazer essa pergunta: como você trabalha para Deus? Como você trabalha para Deus? Põe essa pergunta no telão para mim. Como você trabalha para Deus? Porque as pessoas pensam que servir a Deus é vir no culto. Vir no culto não é servir não, amigo. Vir no culto é relaxar. Você pode até servir no culto fazendo alguma coisa, mas vir para frequentar, por vir aqui, cantar e bater palma, isso é lazer, filho, não é serviço não. Isso é muito bom. Você chega, tem uma música boa, um som bom, um ar-condicionadozinho ligado, oh, beleza. Esses dias eu estava ali fora, falando com a irmã, aí ela tinha vindo aqui pela segunda vez, ela mora aqui bem pertinho. Aí eu falei assim, a senhora tem vindo aqui? Não, pastor, só vim aqui uma vez semana passada e voltei hoje. Falei, que legal, a senhora gostou? Aí falou, pastor, gostei, eu estava lá em casa agora, um calor medonho, eu lembrei que tem ar-condicionado e vim. Jesus. Você acha que vir ao culto é servir a Deus? Fala comigo, trabalhar. Trabalhar. Como você trabalha para Deus? Outra pergunta, quanto você trabalha para Deus? Quanto você trabalha para Deus? Trabalhar, sabe trabalhar? Pegar no pesado, suar a camisa. Porque nós trabalhamos para nós mesmos, trabalhamos para a nossa família, trabalhamos para os outros. Agora, o quanto você trabalha para Deus? Sabe o que Jesus falou? Jesus falou, eu não vim para ser servido, mas vim para servir. E foi servindo que Jesus pôde dar a luz ao propósito de Deus aqui na terra. João 13,15, depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus olhou para eles e falou assim, eu vos dei exemplo para que assim como eu fiz, façais vós também. Ou seja, assim como eu servi, vocês também precisam servir. Meu irmão, deixa eu te falar uma frase bem curtinha. Quem não serve, não serve. Tem uma outra frase que eu gosto muito, que é o seguinte, quem não vive para servir, não serve para viver. Fala comigo aí, quem não vive para servir, não serve para viver. E por que eu estou falando com você de serviço hoje? Porque eu não quero que você vá para debaixo da terra e leve todos os sonhos que Deus plantou dentro de você junto. O dia que você partir, seus sonhos precisam continuar florescendo. Porque aí está a sua recompensa. Aí está o propósito da sua vida. É maior que a sua própria vida. Você está me entendendo ou não? É o serviço que vai dar a luz aos sonhos que Deus plantou dentro de você. Eu já perguntei aqui naquele dia, mas vou perguntar de novo. Quem aqui dentro de você, você sabe que você tem um desejo de ajudar a muita gente? Fica com a mão levantada aí. E esse desejo vai morrer com você? Pode abaixar a mão. Como que esse sonho vai vir para fora, querido? Como que esse sonho vai se tornar real? Como que você vai dar a luz a esse sonho? Sabe como? Como Davi. Aprendendo a servir nas pequenas coisas. Uma coisa que é muito lindo sobre Jesus, sabe o que é? Jesus foi muito humilhado aqui na terra, você sabe disso, né? Só o fato dele vir aqui como servo já era uma humilhação para aquele que era o Criador, aquele que era Deus no início, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele se esvaziou da sua glória e veio, só isso já era uma humilhação, mas ele se humilhou
ainda mais. E eu gosto muito quando o profeta Isaías fala que Jesus ofereceu o rosto aos que lhe arrancavam a barba. Mas a Bíblia diz assim, contudo, ele não se sentiu humilhado, porque o Senhor era com ele. Interessante sobre o serviço, que as pessoas que servem, elas têm um sentimento muito maravilhoso vindo da parte de Deus. Você que é cristão já há mais tempo, pensa comigo, o tempo mais feliz, o tempo mais santo, o tempo mais consagrado, o tempo mais cheio do Espírito Santo, o tempo de mais busca por Deus que você já viveu, foi o tempo que você mais serviu. Quando você está servindo mais, é que você está buscando mais, é que você está sendo mais cheio de Deus. É que Deus está te revelando mais, é que o seu coração está sendo mais transformado, sabe por quê? Porque Deus nos criou para servir, nós vivemos para servir a um propósito maior. O tempo mais cheio de Deus, o tempo mais cheio do Espírito Santo, o tempo mais santo, o tempo mais satisfatório da sua vida como servo de Deus, foi o tempo que você mais serviu, mas o tempo mais seco é o tempo que você menos serviu. Quanto menos serve, menos seco, menos santidade, menos presença de Deus, menos satisfação no reino. Por quê? Porque Deus te criou para servir. Quando você não serve, não importa quantos sonhos você tem. Ninguém é julgado pelos seus sonhos, ninguém é condenado pelos seus sonhos. Ninguém é recompensado pelos seus sonhos. Ninguém tem privilégios pelos seus sonhos. Você recebe pelo seu serviço. Por isso eu estou te dizendo, você quer ver os sonhos de Deus se realizar na sua vida? Comece a servir hoje. O que é servir? Tá. O que é servir? Trabalhar. Fala comigo, trabalhar para Deus. Vamos falar isso mais forte aí. Suar a camisa para Deus. Pegar no pesado para Deus. Andar para Deus. Trabalhar para Deus. Os sonhos de Deus não poderão nascer sem o obstetra que é o serviço. Alguém já viu uma mulher dando à luz de parto normal? Queira não, filho, queira não. Vou mudar de assunto. Quero ler com você um texto, que é Romanos capítulo 12, verso 5 em diante. Olha o que está escrito assim. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Fala comigo assim, somos um só corpo. Irmão, nome de Jesus, isso hoje vai entrar na sua cabeça. Nome de Jesus, o Senhor vai revelar isso a você. Nós não somos um time. Nós não somos uma equipe. Nós não somos um time. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Eu não sei o nome do goleiro do time do Brasil hoje. Certo? Eu sabia na minha época. Na minha época era Tafarel. Era Tafarel. Depois do Tafarel, eu sei que teve o Júlio César, é isso? Júlio César? Pronto, esse foi o último que eu soube. Mas eu posso falar que eu torço para o Brasil, certo? Quando eu falo que eu torço para o time do Brasil, irmãos, presta atenção. As pessoas que estão lá, pouco importa. Se é o Tafarel, se é o Júlio César, se é o Bebeto, se é o Romário, se é o Léo. E se você não estava vivo nessa Copa, você perdeu. Que o povo hoje não joga futebol mais. E eu não gosto de futebol e não tem time, viu? Mas a Copa de 94, filho. Edmundo, você está doido. Tá, vamos pregar. Quando eu torço para o Brasil, não me importa quem é o goleiro, quem é o atacante. Irmão, todo dia está trocando o jogador. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O time continua. Se você torce para o Fortaleza, para o Ceará, quantos atacantes, goleiros já passaram? Quantos? E você continua torcendo para o time, não é? Porque num time não são as pessoas que importam.
presta atenção, um atacante deu problema, chama outro, põe outro no lugar dele, substitui. É assim ou não é? Por isso a igreja não é um time, a igreja é um corpo, porque você é insubstituível. Quando o seu pé tem um problema, você não arranca ele e põe outro no lugar, não. Você para e você trata do seu pé. Porque a Bíblia diz que quando um membro sofre, todos sofrem. E por que eu estou te falando isso? Porque às vezes dentro da igreja as pessoas têm uma mentalidade de time. Ah, mas na casa do pai já tem um time bom no louvor, já tem um time bom na recepção, já tem um time bom fazendo obras sociais, já tem um time muito grande de líderes de célula, já tem um time. Não é um time, é um corpo do qual você faz parte, você é necessário, você é insubstituível, a unção que você carrega, só você carrega, o seu talento, só você tem, o seu dom, só você tem, e o seu corpo precisa de você. Nós não somos um time, nós somos o corpo de Cristo. E esse corpo precisa de você. Continuando lendo, verso 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, finanças, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Nenhum talento, nenhum dom, você vai ouvir falando assim, o que tem esse dom de profecia, pode guardar. O que tem esse dom de misericórdia, não precisa. O que tem aquele outro talento, fique em casa. Nenhum lugar a Bíblia vai falar para você guardar, esconder o seu talento. Deus quer que isso venha para fora, que isso esteja a serviço dEle, que isso seja um trabalho para Ele, que isso sirva o povo que está ao seu redor, que sirva seu condomínio, seu bairro, sua rua, sua cidade, seu povo, sua igreja. Tudo que nós somos e tudo que nós temos precisa estar a serviço de Deus. Servireis ao Senhor teu Deus. Eu vou terminar essa mensagem te contando uma história que Jesus contou. Uma parábola. Essa parábola está escrita em Lucas 19, conhecida como a parábola das 10 minas, mas a maioria das pessoas se lembram mais dela contado como a parábola dos 10 talentos. E o que aconteceu? Jesus falou que o Senhor chamou 3 servos, entregou uma mina para cada um. Uma mina hoje valeria entre 5 e 10 reais. Uma mina para cada um. E ele falou, trabalhar e negociar com essa mina até que eu volte. E a Bíblia diz que o Senhor foi para um lugar, depois voltou. Quando ele voltou, ele foi prestar conta com aqueles 3 servos. Veio o primeiro servo e falou com o Senhor, Senhor, está aqui. A tua mina rendeu 10. O Senhor falou com ele, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo servo e falou, Senhor, a tua mina rendeu 5. O Senhor falou com ele, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 5 cidades. Mas aí veio o último servo. E é interessante que o último servo tinha uma mentalidade errada a respeito do Senhor. Esse último servo tinha medo do Senhor. Esse último servo achava que o Senhor era rigoroso demais. E esse tipo de relacionamento com Deus, esse tipo de relacionamento até com a sua liderança, é o que trava você de viver os sonhos de Deus. Você não pode ter medo de Deus. Você não pode ter medo de servir a Deus. Então esse último servo chegou para o Senhor na hora de prestar conta e falou assim, Senhor, aqui está a mina que tu me deste.
eu embrulhei ela num lenço e guardei, porque tive medo de ti, porque sei que és homem rigoroso. E aquele último servo não multiplicou a mina, ele guardou, escondeu a mina. Na parábola dos talentos, ele enterrou o talento. O que o Senhor falou? O Senhor falou assim, ó: tirai a mina desse que só tem uma, e dai para o que tem 10. E todo mundo falou: Senhor, mas ele já tem 10. O Senhor falou: exatamente. Ao que tem, mais lhe será dado. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. É muito triste quando nós vemos a presença de Deus, a unção de Deus sair da vida de uma pessoa, porque ela não colocou os seus dons e talentos a serviço de Deus. Porque ela teve medo. Medo de se ferir, medo de se frustrar. Deixa eu te falar uma coisa, guarda essa frase. É melhor ser ferido servindo do que morrer ferido infrutífero, ferido por nunca ter servido. É melhor ser ferido servindo do que morrer ferido por nunca ter servido. Saber que a sua vida não serviu a um propósito maior. Aquele servo, por medo de servir, enterrou o talento, embrulhou a mina, guardou a mina e perdeu o que Deus tinha para a vida dele. Os sonhos são a linguagem de Deus. Deus plantou sonhos dentro de você. Eu sei que esses sonhos estão aí, mas e aí? Eles vão ficar aí? Eles vão ser uma história que nunca vai ser lida, que nunca vai ser contada? Eles vão ser uma experiência que nunca vai ser vivida por você? O que define, amado, não são quantos sonhos Deus plantou dentro de você, mas é o quanto você está disposto a servir para ver esses sonhos se realizarem. Hoje eu quero fazer um desafio para você bem simples. Será que você tem coragem? O meu desafio para você é bem simples. O meu desafio é para você desembrulhar seus talentos e dons, tirar eles desse embrulho, colocar eles na sua mão e falar: está aqui, Senhor. Eu estou colocando de novo os meus dons e talentos a seu serviço. Lembra para você ver. O tempo mais feliz, mais útil, mais cheio do Espírito Santo, mais cheio de busca pela presença, mais cheio de Deus, é o tempo que você mais serviu. O tempo mais seco é o tempo que você menos serviu, não tem jeito, é assim que as coisas de Deus funcionam. Hoje eu quero desafiar você a desembrulhar seus dons e talentos e colocarem eles a serviço. Fala comigo: a serviço. Fala aí: a trabalho. Sabe o que isso vai te custar? Isso vai fazer sua camisa suar? Isso vai te custar tempo? É isso. Servireis ao Senhor. Esses dias uma pessoa falou comigo assim: pastor, nós estamos querendo começar igrejas assim, bem pertinho da casa das pessoas, para ficar mais confortável, para as pessoas poderem ir. Eu falei: pois eu estou querendo colocar uma lá em cima do monte da Sabiaguaba, para as pessoas terem que subir a pé. Porque as pessoas têm que sair da mentalidade de conforto e se lembrar que nós nascemos para servir. Servir a um Jesus que não tinha onde reclinar a cabeça. Servir a um Jesus que andava com os pés sujos numa sandália, na poeira. E as pessoas estavam seguindo ele pelo deserto. Nós precisamos ter uma mentalidade que os nossos dons e talentos precisam estar a serviço do Senhor. No dia que você começa a servir, a chuva de Deus começa a cair sobre a sua vida, sobre a sua casa. Irmãos, Deus me abençoa demais. Primeiro, por causa da sua graça. Mas um segundo motivo é porque eu estou servindo ao Senhor. Eu não me preocupo com nada.
Esse dia uma pessoa estava falando comigo aqui, né, da reunião que nós tivemos domingo, falou, pastor, como é que o senhor vai viver no ano de 2020? Eu falei, filhote, 2020 eu fiz uma dívida de quase 280 mil reais. Só com o meu custo fixo, dividido por multiplicado por todos os meses. Quase 280 mil reais. Ele falou, como é que você vai pagar? Eu falei, eu não vou pagar. Eu nunca paguei nada para mim. Meu pai que paga tudo. Meu pai paga tudo para mim. Eu não posso nem pensar numa coisa que meu pai já está me dando. Porque ele prometeu que ele ia dar a chuva, que a minha semente ia brotar, que eu ia colher a minha colheita, eu ia colher o meu vinho, eu ia colher o meu azeite, quando eu servisse ao Senhor. O senhor não fica preocupado? Não, fico não. Jesus falou que os pagãos que têm que se preocupar, eu tenho que relaxar que Ele cuida de mim. Por que eu estou te falando isso? Você parar de lutar, filho. Tem gente lutando demais na vida, corre para um lado, corre para o outro, planta aqui, planta ali, rega aqui, não sei o quê, e cava aqui, semeia ali e não nasce nada. Planta 1000 sementes para nascer 3. Por quê, meu amigo? Você pode plantar quantas sementes você quiser, quem dá a chuva é Deus. A chuva Ele dá para aquele que serve. Então, se você não guardar mais nada que eu falei, guarda só isso aqui, ó. O serviço é o obstetra dos sonhos. O sonho só pode nascer quando você começar a servir. E você não vai começar a servir com 4.000 músicos e 120 sacerdotes tocando trombeta. Você vai começar a servir tocando para o endemoniado. Você está entendendo o que eu estou falando, né? De Davi, né? Lógico, né? Foi assim que Davi... Você não vai começar derrubando Golias, não. Você vai começar atacando pedrinha lá para cuidar das ovelhas. Porque tudo que Deus faz nascer, nasce pequeno, depois fica grande. Então eu te pergunto, você está disposto a desembrulhar os seus dons e talentos, levantá-los a Deus hoje e falar, Deus, meus dons e talentos estão à sua disposição, ao teu serviço. O meu corpo, a minha vida, o que eu sou e o que eu tenho, pertencem a ti e vão te servir a partir desse momento. Você tem coragem? Tem mesmo. Você tem coragem de orar e depois de cumprir o que você orou? Então eu quero te convidar a fazer isso agora. Eu quero te convidar a orar e se arrepender por todas as vezes que o teu serviço não foi oferecido a Deus. Por todas as vezes que os seus dons e talentos foram enterrados. Por todas as vezes que você achou que a igreja era um time. Não, a igreja já tem um time. Você não entendeu que você é parte do corpo e que você é extremamente necessário e insubstituível. Eu quero convidar você agora a colocar. Feche os seus olhos onde você está, por favor. E pensa comigo. Quais são os seus dons e talentos que não têm servido a Deus? Aquilo que você sabe fazer, aquilo que você sonha fazer. Mas você não está fazendo. Aquilo que poderia estar a serviço do Senhor, mas não está.